Estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre a situação atual do nosso país e do nosso planeta. Gente, então precisamos ficar a maior parte do nosso tempo confinados. E aí eu pergunto para vocês, como que está sendo esses dias de confinamento? Como que está sendo a saúde mental de vocês? Como que está sendo a convivência de vocês? Né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sei o quanto é difícil e quanto tudo isso vai passar, que tudo isso é passageiro. Isso vem para que nós possamos aprender, para que nós possamos evoluir com essas dificuldades. É aí que a gente vai conseguir, então, se transformar em seres mais fortes. É aí que a gente vai conseguir sair dessa vida, por exemplo, de lagarta e se tornar uma borboleta. É nesse momento que a gente vai conseguir transformar o nosso grão de areia em uma pérola, como fazem as ostras. E aí eu pergunto para vocês, como que está a sua saúde mental, ou seja, o seu equilíbrio emocional nesse período? Como está sendo a sua convivência com os seus familiares, com os seus filhos e as pessoas mais próximas pelas quais você até então não tinha parado para ter um convívio rotineiro com as pessoas que você está tendo hoje. Por que isso? Porque a gente está sempre, a todo momento, no automático, a gente está sempre ligado às coisas do ambiente de trabalho, a gente está sempre ligado às atividades que a gente faz no dia a dia, as atividades que a gente faz na rua. E as crianças em casa, olha quanto essas crianças estão precisando ficar também em casa com os seus familiares. E o quanto também é importante que essas crianças possam ter uma rotina também em casa, para que elas não se percam. Então, o quanto é interessante esses pais tentarem resgatar novamente esse convívio com essas crianças. Então, vamos ver um ambiente satisfatório, onde vocês consigam fazer uma atividade juntos, seja um jogo de damas, um jogo de xadrez, um banco imobiliário, vamos jogar juntos, vamos assistir um filme a um documentário juntos, vamos interromper esse filme ou até mesmo um programa na televisão e vamos perguntar aos filhos o que vocês acham, isso é correto, isso não é correto, para que a gente consiga construir também uma mente mais crítica, fazendo com que essas crianças também tenham um olhar mais voltado não só para a criatividade, mas para as perguntas, para que essas crianças venham também explorar esse outro mundo através desse aprendizado, onde os pais vão estar mostrando esse conhecimento, essa sabedoria a seus filhos, né? A importância da gente conseguir ler um livro, a importância da gente ter acesso então a uma leitura, a um capítulo de um livro, né? E tá estabelecendo essas diferentes rotinas na vida dessas crianças. Então, não deixar essas crianças soltas, essas crianças perdidas, porque a criança ela precisa de um hábito rotineiro, pois o cérebro dela ainda não está completamente formado e ela precisa que os pais deem as orientações e façam essa tomada de decisão, façam essas orientações a essas crianças, para que a partir daí elas consigam criar ideias, desenvolver a criatividade, transformar as dúvidas em perguntas, né? E a gente sabe que todo o advento de crise, todas
as fraquezas, todos os nossos medos são transformados, sim, em um dia. Tudo isso se tornará numa fortaleza, isso vai se transformar em coragem, isso vai se transformar em sabedoria, em novos conhecimentos. E a gente sabe ao longo das histórias, né, da história, o quanto esses pós-guerra também trouxeram tecnologias, trouxeram evoluções favoráveis para que a humanidade pudesse evoluir. Isso a gente estuda muito em história para que a gente consiga compreender o nosso presente, né? Então, lembrando um pouco das crises também que veio acontecendo ao longo da nossa história. Então, a gente sabe que lá em 1918 houve a gripe espanhola, que matou muitos jovens, né? Até inclusive naquela época não se tinha antibióticos, não se tinha medicações, né? Eram baseados os tratamentos em chás, em ervas naturais e na época da crise espanhola morreram muitos jovens, então a população que era mais acometida na época eram os jovens. Depois da crise espanhola veio também a questão da peste negra, né, que também aconteceu na Europa, e depois, em seguida, depois da peste negra, veio aí o surgimento do Renascimento. Então, quanto essas crises trouxeram evoluções para a humanidade, né? E pensando um pouco hoje, né? Olha quantas coisas a gente pode pensar, quantas coisas a gente pode evoluir aí após essa epidemia, essa crise aí de epidemia ter passado, né? E quantas coisas a gente está aprendendo hoje, né? Quantas coisas a gente já consegue fazer home office, quantas coisas a gente consegue fazer da nossa própria casa, à distância. Quantos ensinamentos, às vezes, os professores conseguem passar também para as crianças através do advento da tecnologia, da internet, e que bom que existe isso, né? Então imagina, né, em crises, né, em períodos de epidemia, imagina se a gente não tivesse essa evolução, se a gente não tivéssemos essa tecnologia ao nosso favor. Então tudo isso nos ajuda a refletir um pouquinho, né, sobre os acontecimentos e fazer com que isso também se torne ameno, para que a gente consiga então amenizar o nosso sofrimento, amenizar as nossas angústias, amenizar as nossas ansiedades, porque eu sei que é um momento onde a população está vivendo muito essa questão da incerteza, do medo e da própria ansiedade, porque a gente nunca sabe o que vai ser no amanhã, como que nós iremos ser amanhã, o que nós iremos fazer, o que nós devemos fazer e como nós devemos nos comportarmos. Então, é extremamente importante que a gente consiga ter esse equilíbrio emocional nesse momento. Hoje a gente já sabe que na China o vírus já tem diminuído bastante significativo. Hoje na Itália ainda há uma epidemia, na Espanha também tem ocorrido muitos óbitos, e agora nesse próximo mês que se aproxima, a gente está aí acompanhando os Estados Unidos. Então, hoje eles já estão falando que a epidemia tende a migrar, sim, para os Estados Unidos. Então, o quanto nós vivemos num mundo de incertezas, nós vivemos em um mundo de insegurança,
nós vivemos em um mundo onde nós não sabemos mais, né, o que devemos fazer no amanhã. Então, é extremamente importante a gente conseguir manter esse equilíbrio emocional, conversar com os nossos familiares, com as pessoas que estão próximas a nós, buscarmos orientar eles, as nossas crianças que estão em casa sem aula, né? Esses pais angustiados, às vezes, inquietos com essas crianças que não sabem o que irão fazer também, né? Então agora eu inclusive pergunto para você, pai e mãe, você que está com 2 filhos em casa, 3 filhos ou às vezes até mesmo 4 filhos em casa, né? E você já tá que não aguenta mais, não tem mais o que orientar eles, não tem mais o que fazer de atividade com seus filhos. Agora imagina você, uma professora com 20, 30, 40, 50 alunos numa sala de aula, né? Então, quanto essa professora também deve ser valorizada, quanto essa professora deve ser vista como herói, né? Então, isso tudo faz com que a gente não só tenha empatia com essas pessoas, que até então a gente não vinha observando, a gente não vinha valorizando, mas a gente precisa ter solidariedade, né? Então imagina uma professora numa turma de 40, 50 alunos, né? Muitas vezes os pais chegam lá na escola e culpam o professor por determinados atos ou determinadas falhas que muitas vezes pode ser especificamente da criança, né? Então vamos valorizar essas pessoas da nossa sociedade, seja os profissionais da saúde, seja os professores, seja os enfermeiros, médicos, todos os profissionais aí que atuam, né, nessa questão da saúde, do bem-estar, do aprendizado, do conhecimento, da sabedoria, para que a gente consiga valorizar e dar a devida atenção a essas pessoas, né? Então, eu queria deixar aqui um grande abraço a todos esses profissionais, né? Um grande aplauso principalmente aos professores, né? É uma equipe de profissionais que é tão pouco valorizada, mas que tem uma competência incrível e que tem um papel divino na humanidade, no conhecimento e na sabedoria e na construção do conhecimento de nossas crianças. E eu queria deixar aí um grande abraço também a todos os profissionais da saúde envolvidos e a todos aqueles que estão me ouvindo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigada!